gente como marido, vamos começar aí pelos homens. Aqui o primeiro tópico, o primeiro subtópico fala que o papel do marido é ser líder da família. E eu estava estudando sobre esse assunto e eu cheguei a 3 conclusões. Nós, como maridos, como líderes da nossa casa, a gente precisa ter pelo menos 3 características. A primeira é de ser um provedor. O que é ser um provedor? É ser aquele que é responsável por trazer o sustento, o alimento e suprir todas as necessidades da família no aspecto financeiro. Então, todo marido, ele deve encarar o seu papel como líder, primeiro como provedor. A mulher pode ajudar? Pode, não só pode como deve, né? Sempre que puder, nós temos aí várias mulheres que nos últimos anos têm entrado para o mercado de trabalho e algumas até conseguem ser mais bem-sucedidas que o seu esposo. Isso não tem nenhum... isso não é feio, isso não é ruim, pelo contrário, isso ajuda demais. Mas a responsabilidade primária é do homem. Então, como líder da casa, o homem deve ser provedor. Segundo, como líder da família, da casa, ele deve ser protetor. Ou seja, ele deve proteger a sua família. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Deus confiando ao homem a liderança da casa. Então ele deve proteger a família em vários aspectos. Como nós estamos falando do cristão, um dos primeiros aspectos que nós devemos proteger a nossa família é no sentido espiritual. E como é que você protege a sua família? Primeiro, sendo o exemplo. Paulo, quando ele escreveu para Timóteo, ele disse assim: em tudo te dá, por exemplo, dos fiéis. Então, se você for um homem de Deus, você tiver um relacionamento firme com Deus e você estiver bem espiritualmente, você vai conseguir, primeiro, liderar a sua casa como provedor e, segundo, você vai conseguir liderar a sua casa como um protetor no sentido espiritual. Nesse ponto, aponta para um terceiro subtópico, que é a questão de eu no meu papel de liderança, você no seu papel de liderança como marido, ser um educador. Nós não podemos abrir mão do papel que Deus nos deu de educar a nossa casa. Não só no sentido educacional comum, secular, mas principalmente no sentido de transmitir para a nossa família os valores do reino de Deus. Se você olhar para Israel no Antigo Testamento, você vai ver como é importante o papel do pai como líder na visão patriarcal. E nos dias que nós estamos vivendo, nós estamos precisando que os homens ocupem este lugar. Não importa se você é um obreiro ou não na casa de Deus. Se você é um pai, se você entende que casamento é projeto de Deus, cabe a você liderar a sua família. Primeiro, sendo um provedor. Segundo, sendo um protetor. E terceiro, sendo um educador. Trazendo os valores de Deus para dentro da sua casa, inspirando a sua família a caminhar com Deus, principalmente através do seu exemplo. E aqui esse pai, esse marido, ele é comparado a Deus, no sentido, ele é comparado com a pessoa de Jesus Cristo. E diz, da mesma forma que Jesus amou a igreja a ponto de dar a vida por esta igreja, assim deve ser esse marido. Ele deve estar disposto a sacrificar pela sua esposa se assim for necessário. Alguém já disse que quando o homem ele ama a mulher como Cristo amou a igreja, essa mulher não vai ter dificuldades de ser submissa a ele. Segundo ponto aqui, fala que o amor deve ser o elemento primordial dessa relação. Porque o movimento feminista marxista, ele tem a ideia que quando o homem é colocado como cabeça da mulher, ele vai oprimir a mulher. E a visão não é essa. A visão é de respeito mútuo. Aliás, o comentarista coloca aqui que o modelo cristão está fundado no amor e no respeito